Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 27, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Essa passagem é tão conhecida. Essa passagem nos fala daquela vez que os discípulos de Jesus pegaram um barco e entraram mar adentro, e Jesus ficou lá na praia. Acontece que lá pela madrugada veio um vento muito forte, começou uma chuva terrível, e eles começaram a ficar com medo, porque Jesus tinha ficado na praia. Mas no meio dessa tormenta, no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade, diz a palavra que eles viram alguém chegando, caminhando sobre as águas, e eles ficaram mais assustados ainda. Disseram assim: poxa vida, além do vendaval, e ainda me aparece um fantasma que vem caminhando sobre as águas. Nós nunca vimos um negócio desse, como é que pode? Mas logo eles reconheceram que era Jesus. E Pedro, mais ousado, Deus está buscando homens e mulheres ousadas, pessoas intrépidas, pessoas que resolvem até mesmo a caminhar sobre as águas. Pedro diz assim: Jesus, o Senhor está caminhando sobre as águas, então dê uma ordem para que eu caminhe até aí também. Eu quero viver essa experiência que o Senhor está tendo, Jesus. Pedro podia ter proposto a Jesus de encostar o barco lá. Não, Pedro quis algo diferente. Pedro quis caminhar sobre as águas, como Jesus estava caminhando. E Jesus falou assim: Pedro, venha, caminhe sobre as águas. Entenda uma coisa, você sabia que Deus quer que você siga adiante, ainda que seja para caminhar sobre as águas? Deus, Ele te chama, filha. Deus, Ele te convoca. Deus quer que você entre nesse movimento. Deus quer que você arrisque ao ponto de, pela fé, começar a caminhar sobre as águas. Talvez esse seja o momento da sua vida de aprender a caminhar sobre as águas, de tomar uma decisão, de tomar uma atitude na sua existência, de caminhar sobre as águas. Mas o que aconteceu? Pedro estava olhando para Jesus, e daí a pouco, ele começou a olhar também para o vento. Não dá para olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Olha para Jesus, olha para o vento. E Pedro olhava para Jesus, e de repente, olhava para o vento. Pedro já conhecia Jesus, Pedro sabia do que Jesus era capaz, mas ainda assim, Pedro começou a olhar para o vento, a sentir o vento, a ver o perigo, a olhar para baixo. Aí de repente Pedro começa a afundar. Olha que coisa terrível. Quantas vezes na nossa vida a gente está indo tudo bem, as coisas estão às mil maravilhas, estamos caminhando pela fé, e aí de repente começamos a olhar para as circunstâncias, não é verdade? Começamos a olhar para os problemas, começamos a olhar para as dificuldades. Não, filho, não é tempo de olhar para as dificuldades, é tempo de você ter os seus olhos fitos, é tempo de você se movimentar, mas tendo o seu foco o Senhor Jesus. Você precisa ter movimento, mas o seu movimento também precisa ter uma direção. Em qual direção você está se movimentando? Quando você se movimenta em direção ao seu Criador, quando você se movimenta em direção àquele que te chama a andar sobre as águas, certamente você vai caminhar sobre as águas. Mas Pedro ficou disperso, e de repente Pedro começa a afundar. Foi necessário que Jesus chegasse e segurasse Pedro pelo braço e entrasse com ele no barco. Preste atenção.
Jesus repreendeu Pedro. Jesus disse: Pedro, não é possível, Pedro. Você anda comigo, você sabe do que eu sou capaz, e você ainda assim começa a duvidar. Aí, querido, Pedro recebendo essa repreensão, e às vezes nós também precisamos receber essa repreensão, não é verdade? Porque às vezes nós faltamos, às vezes nós temos que ser sinceros com Deus. E aí nós perguntamos: o que é que nós podemos fazer para que nós não estejamos afundando? O que é que você pode fazer para que a sua vida financeira não afunde? O que é que você pode fazer para que a sua vida emocional não afunde? O que é que você pode fazer? Como é que você pode falar com Deus? De que forma? De que jeito? Isso é muito importante. O que determina a nossa vida de fé é qual é o jeito que você está vendo a Deus. Como é que você chega diante de Deus para falar com Ele? Como é que você pede aquilo que você está precisando, para que o seu barco não afunde, para que a sua vida não vá para o brejo? De que jeito você chega, como você se coloca diante do Deus que fez todas as coisas? Sabe, volta e meia, a gente vive aqui uma experiência aqui na porta da igreja, porque chegam todos os dias, todo dia de culto, chega alguém e começa a dizer assim: o senhor me dá uma moeda, me dá uma moeda para comprar isso, uma moeda para comprar aquilo. As pessoas chegam e pedem. Então existe uma forma de nós também pedirmos a Deus. Às vezes nós chegamos diante de Deus como pedintes, como mendigos, como pessoas que chegam pedindo: me dá um centavinho, Senhor, faça uma pequeninha coisa. Querido, não é esse o jeito que Deus quer que você chegue diante dele. Você pode chegar diante de Deus como pedinte, mas você também pode chegar na condição de filho e de filha de Deus e falar de filho para pai, porque é completamente diferente quando você chega e diz assim: Pai, eu estou aqui. Quando Jesus falava com o Pai, quando estava sobre a terra e falava com Deus, ele dizia sempre: Pai nosso, Pai meu, Pai que me ouve, Pai que me acolhe, Pai que me ama. Eu não sei se você tem a ousadia de chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui, Pai, eu quero falar contigo, Pai, eu quero ouvir a sua voz. Querido, quando os nossos filhos chegam perto da gente e tem a confiança, como é bom. Às vezes os filhos chegam e pedem uma coisa absurda, né? Os nossos filhos acham que a gente tem dinheiro para comprar o mundo, né? Acha que tem poder para fazer coisa que nós na verdade não temos. Mas quando a gente acha bom, puxa vida, o meu filho, ele confia em mim a tal ponto que ele chega e me pede algumas coisas até absurdas assim, agora nem tanto, né? Mas, no entanto, quando nós chegamos diante de Deus, como é que nós pedimos, como é que nós falamos, como é que nós clamamos? Preste atenção, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que nos acolhe, nós temos um Deus que, ainda que o barco esteja afundando, Ele nos pega no colo, nós temos um Deus que nos perdoa, nós temos um Deus que nos purifica, que nos limpa. Eu não sei se você está me ouvindo, eu não sei como está a sua vida hoje, mas o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus perdoador, é um Deus acolhedor, é um Deus que não vai deixar você afundar. Eu não sei se você está ouvindo, o seu barco não vai afundar, em nome de Jesus. Se você me disser: como é que você sabe disso? Eu digo a você que Deus enviou o seu Filho por amor a mim, por amor a você. E Jesus vindo à terra, o que é que Jesus faz? Jesus nos revela o coração de Deus. Quer olhar para Deus? Quer saber quem Deus é? Olhe para a pessoa de Jesus. Olhe para a pessoa de Jesus. Jesus veio revelar o coração de Deus. E o que é que Jesus faz? Jesus chamou homens. Eu acho tão interessante, quando Jesus chamou os seus discípulos,
e diz assim: venha. Ele chamou pescadores, ele chamou cobrador de imposto. Ele diz assim para os pescadores: venha, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Olha que interessante, não existe pescador de homens, mas era a linguagem que aquelas pessoas entendiam. Jesus lhe diz assim: olha, eu vou fazer vocês fazerem milagres, eu vou fazer vocês curar. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus diz assim: venha, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Era a linguagem que eles entendiam. Jesus diz assim: venha. Assim como Jesus disse a Pedro, caminhando sobre as águas: Pedro, venha. O que é que Deus quer conosco? Deus quer que nós estejamos em movimento. Igreja, entenda isso. A palavra de Deus produz movimento. A palavra do Senhor, querido, produz movimento. Você não vai sair desse lugar, você não vai permanecer parado, porque Deus te quer movimentando, tirando os ranços, tirando o lodo, tirando as coisas velhas. E Jesus, ele revelando o coração do Pai, ele mostra a verdadeira vontade de Deus. Como é que nós podemos nos mover? Sabe o que traz o movimento sobre a igreja? É o Espírito de Deus, é o poder de Deus, é que traz, é que nos movimenta. O caderno de Gênesis, capítulo 1, verso número 2, fala que quando a terra era sem forma, imagine a terra sem forma, como uma bola, né, meio murcha e sem forma. A terra era sem forma e vazia, mas mesmo a terra sendo sem forma e vazia, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Sabe o que a palavra está falando com você? Ainda que a sua vida esteja sem forma, ainda que a sua vida esteja vazia, ainda que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, o Espírito de Deus está movendo sobre a sua vida, buscando um lugar onde Ele possa habitar. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. O Espírito de Deus, meu querido, mas nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que nos ama. Às vezes nós criamos na nossa cabeça a imagem, na verdade, de um pai que está ali para condenar, de um pai que está o tempo todo para julgar, de um pai que está um pai cruel. Não, o nosso Deus é um Deus que nos ama. Então, quando nós pensamos no Senhor, nós pensamos em um pai que tem um coração bondoso, que tem um coração amoroso, um pai que não quer que estejamos afundando, em um pai que quer nos levantar, em um pai que quer nos abençoar, em um pai que nos deu o Espírito Consolador para nos movimentar, porque onde não tem movimento é porque não tem o Espírito de Deus. Mas onde tem movimento, meu querido, é porque o Espírito de Deus está nos chacoalhando, está nos impulsionando, está nos levando a enxergar em uma nova dimensão. Então, o que aconteceu? Um barco afunda que não afunda, homens prestes a perecer, prestes a morrer, e Deus, o Senhor Jesus chega e começa a ordenar, através de quê? Através da palavra. E aquele vento que era um vento de morte, se tornou em um vento, em um movimento de vida. Através de quê? Através da palavra de Jesus. Aquele vento, querido, que estava quase afundando o barco, não é verdade? Aquele vento que estava quase fazendo o barco naufragar, aquele vento que era um vento de medo, se tornou em um vento de fé. Aquele vento que era um vento de tristeza, de angústia, trouxe novamente vida. Eu quero dizer a você, querido, que o vento de Deus, ele vem nos trazer vida abundante. O vento de Deus vem nos trazer tranquilidade. O vento que o Espírito de Deus sopra é um vento que traz perdão, que traz alegria, que traz fé, que traz amor, que traz reconciliação. Sabe, querido, por isso que quando Pedro está afundando, Jesus vem e segura nas mãos de Pedro e entra novamente no barco
com Pedro. Eu fico impressionado com a maravilha dessa palavra. Jesus entra novamente no barco com Pedro. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, deixa eu te contar um negócio. Você estava querendo dirigir o seu barco sozinho. Você estava querendo que eu fosse apenas o seu copiloto. Deus não quer ser o seu copiloto. Deus quer ser o piloto da sua vida, o piloto do seu barco, aquele que direciona, aquele que segue adiante, aquele que te fortalece. Você crê nessa palavra ou não, querido? Aquele que te cura, aquele que te alegra. Jesus diz aqui a palavra que ele entra novamente no barco. Ele entra na vida de Pedro, ele entra naquele lugar que cheirava morte. Porque quando um barco está afundando, meu querido, isso não é brincadeira. O medo, não é verdade? Aquela aflição, esse negócio vai afundar, nós vamos para o fundo do rio, não é verdade? Olha, vai acontecer mais coisas, porque quando está passando uma dificuldade muito grande, ela começa sempre a pensar as piores coisas, sempre começa a imaginar o pior, não é verdade? Eles certamente estavam pensando no pior, eles estavam pensando na morte iminente, eles estavam vendo o barco afundando. Certamente que existem muitas vidas que estão passando exatamente por isso, não é verdade? Quantas vidas estão passando por isso? Quantos filhos estão perdidos? Quantos, meu querido, preste atenção, quantas pessoas estão vivendo uma vida de derrota financeira? Quantas pessoas estão à beira de perder a sua vida por conta da depressão, por conta da tristeza, por conta da angústia? Mas você sabia que quando alguém que ainda está acamado há muito tempo, deprimido, para baixo, se lá no mais profundo da mente dessa pessoa houver apenas uma pequena luzinha, apenas um pequeno lampejo de esperança, essa pessoa ainda assim é capaz de se levantar? É capaz de se levantar, e quando alguém se levanta, ele está se colocando em movimento. Alguém, quando se levanta, está sendo impulsionado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Não é tempo de desespero. Seu barco não vai afundar. Fala para quem está do seu lado. Diga assim: não vai afundar. Diga assim: Deus está no comando. Deus está no comando. Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir um propósito que Ele tem para a sua vida. E Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Você não foi feita, filha, para ser cobaia. Você está achando que você é um experimento? Não, você não é uma cobaia. Você não é uma experiência, né? Às vezes as pessoas imaginam que Deus fez todas as coisas e se assentou lá no céu em uma cadeira de balanço e está assistindo a humanidade se corrompendo, a humanidade se perdendo. Não, Deus, Ele não está alheio à sua história. Deus não é omisso à sua história. Você pode convidar para Ele entrar na sua história. Você pode convidá-lo para que Ele seja o Senhor da sua história, para que Ele seja, querido, o Senhor dessa sua situação. Eu estou falando com você, Deus quer ser o Senhor dessa situação pela qual você está passando, dessa dificuldade que você está vivendo. Entenda isso, por favor. E quando você permite que o Senhor entre no seu barco, você vai entender que aquilo que Deus está fazendo na sua vida é muito maior. Você vai entender, querido, que Deus não apenas te ama, mas Deus conta com a sua vitória. Deus confia no seu êxito. Será que você está me ouvindo ou não? Deus confia no seu futuro. Eu não sei se você me ouviu. Deus confia no seu caráter, Deus confia no seu compromisso, Deus confia na sua paixão, Deus confia, meu querido, no seu discernimento de conhecer as coisas dEle.
Deus confia em você, Deus quer te alcançar, Deus confia na sua responsabilidade. Será que você pode dizer assim: Pai, eu estou aqui, Senhor? Deus confia na sua atitude, Deus confia no seu serviço. Abra o seu coração para servir. Deus confia na visão que Ele já deu a você. Ele confia em tudo isso, sabe por quê, querido? Porque Ele te criou com um propósito. Ele ama você apaixonadamente. Ele quer que você entre novamente no seu barco, que você navegue por águas tranquilas. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Se você confia, meu querido, se você crê nessa palavra, você não precisa ficar temeroso. Você não precisa ficar pensando que amanhã já não vai ter mais jeito, porque hoje Deus já está entrando com providência na sua vida. Como povo de Deus, precisamos aceitar essa palavra. Precisamos confirmar, meu querido, essa palavra no mais profundo do nosso coração. E dizer assim: essa palavra é comigo. Deus está falando comigo nesse dia de hoje. Eu estou repetindo, o seu barco não vai afundar. Mas seja direcionado, filho. Vá em direção a Jesus. Não fique olhando para o vento. Não fique olhando para as ondas, não fique olhando para as tribulações. Eu quero falar com você que talvez esteja dizendo: mas eu pequei, eu errei, eu fiz coisas terríveis. Eu quero dizer a você que Deus te perdoa, Deus te acolhe, Deus te abraça, Deus te limpa, Deus te purifica. Ele faz isso com cada um de nós. Nós temos um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso. E porque nós cremos e porque nós confiamos, nós aprendemos a falar como filhos e não como pedintes. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero orar por você, mas eu quero que você ore também, que você também fale com o Senhor. Feche seus olhos aí onde você se encontra. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Eu estou falando com você. Ainda que você esteja num leito de hospital, ainda que você esteja na penitenciária, ainda que você esteja numa situação escabrosa, olha, esse é o dia do seu milagre. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, nós te glorificamos nesse dia de hoje, Senhor. Eu quero apresentar esse homem, essa mulher, essa família. Eu quero apresentar essa casa, Pai, diante das tuas mãos. Pai, e em nome de Jesus, esse barco não vai afundar, porque a partir desse momento, o Senhor estará no controle. Diga comigo, diga assim: Senhor, meu Pai, esteja no controle do meu barco, da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus.